Olá amigos, eu sou o Chacal e sejam bem-vindos ao canal Como Sobreviver. No vídeo de hoje, vamos analisar os eventos ocorridos no filme Destruição Total, O Último Refúgio, um filme de 2020 dirigido por Rick Roman e estrelado por Gerald Burton. Esse filme conta a história de John, um engenheiro estrutural que luta para salvar a sua família de uma catástrofe de dimensões apocalípticas, pois um gigantesco meteoro está vindo em direção à Terra, e depois de se dividir em vários pedaços, começa a bombardear a Terra com seus fragmentos, sendo que o último e maior fragmento vai causar a extinção da raça humana e de boa parte da fauna e da flora da Terra. Agora que já falamos dos eventos do filme, e lembrando que vamos ter alguns spoilers do filme aqui, então se você não assistiu ainda o filme, corre para assistir que é muito bom. A princípio esse meteoro, as notícias que se tinham é que esse meteoro não ia causar grandes danos na Terra, ele cairia no mar e somente isso. Então é normal que boa parte das pessoas não estivessem preparadas para esse evento. Porém, existem algumas coisas que têm que ser observadas. O personagem principal, John, recebe uma mensagem do governo mostrando para ele que a sua família havia sido escolhida para ir até um bunker seguro. Bom, nesse momento nada havia acontecido ainda no mundo. Estava tudo tranquilo, pois o primeiro fragmento ainda não havia caído. E John, na mesma hora, percebeu, olhando para as demais pessoas no mercado, que somente ele havia recebido essa mensagem. E somado a todos os destacamentos militares que ele viu na rua pelo caminho, ele percebeu que alguma coisa estava errada. Porém, mesmo assim, ele demorou muito para agir. O que ele deveria ter feito naquele momento seria pegar a sua família e seguir imediatamente a direção que foi dada na mensagem oficial do governo, evitando engarrafamentos e até mesmo de ser descoberto pelos vizinhos, como aconteceu. E vale ressaltar que os vizinhos dele até que foram bem generosos com ele, coisa que não aconteceu no decorrer do filme. E outra coisa, para que encher 2 malas com roupas? Vocês não estão indo viajar, o mundo está perto do fim. Eles deveriam se preocupar o mínimo possível com roupas e focar no essencial. Nesse tempo eles poderiam estar focados em como chegar na base militar a tempo, procurando rotas mais seguras e atalhos caso os caminhos estivessem obstruídos ou engarrafados. Lembrando, gente, que nos eventos ocorridos nesse filme, a sua única saída seria chegar nos bunkers. Afinal, o último fragmento do meteoro era maior do que o que causou a extinção dos dinossauros. Para ter uma noção, com a queda dele, 75% da vegetação da Terra iria ser destruída. E fora os tsunamis e ventos, não teria como sobreviver fora dos bunkers. Por isso eu vou fazer essa primeira fase, o como sobreviver, que no caso é muito simples para o John e sua família, é só ir até os aviões. E depois um porquê nenhum de nós sobreviveríamos, que seria o evento após eles serem expulsos do avião. Continuando, John, mesmo com atraso, consegue chegar a tempo de entrar nos aviões. Mas como é um filme, tudo que poderia dar certo dá errado e tudo que era para dar errado dá certo. O filho do John é diabético, então eles deixam a mochila com insulina com a criança, e o que a criança faz? Deixa cair no chão do carro. Nunca deixe coisas importantes em um momento desse com uma criança ou fora da sua vista, principalmente se tratando de lugares que provavelmente você vai precisar fugir ou correr. Sempre carregue os itens importantes com você. E galera, esse pequeno erro causa uma avalanche de problemas que afetam outras milhares de pessoas no aeroporto. Quem viu o filme sabe. John sai da base para buscar os remédios. E vamos parar para pensar, se você foi escolhido dentre milhões de pessoas para sobreviver a um evento apocalíptico, é claro que o governo escolheria somente pessoas saudáveis. Afinal, vocês vão ser os últimos seres humanos vivos da Terra. Então se alguém da sua família tem uma doença crônica e mesmo assim foi escolhida, na boa, você não tem que informar a eles que ele tem, né? Depois que ele estivesse no bunker, ninguém mais ligaria. Eles não iriam abrir o bunker só para tirar o menino, a força de lá. Ok, como eu disse antes, só existe uma única chance de sobreviver, que é ir para esses bunkers. E Allison, a esposa de John, já deu mole de dizer para os soldados que seu filho é diabético. O que ela deveria fazer agora era despistar os guardas e esperar o John perto das aeronaves. Eles já estavam na base e não tinha checagem na entrada da aeronave. E do jeito que aquilo estava uma bagunça, eles não teriam nenhuma dificuldade de embarcar
nas aeronaves e irem embora. Porém, ela passivamente resolve ir embora, se perdendo assim do John. Bom, daqui pra frente vamos entrar no porquê você e eu não sobreviveríamos aos fatos ocorridos no filme. Após eles serem expulsos da base e toda aquela confusão acontecer, eles teriam algo em torno de 40 horas para sair da Geórgia e chegar na Groenlândia, sendo que primeiro eles teriam que se encontrar, já que estavam separados. E o ponto de encontro seria a casa do pai de Allison, que fica em Kentucky. Eu não vou comentar a cena das explosões das aeronaves porque eu acredito que o exército não daria aquele mole. Principalmente esse soldado aí não ia ficar de bobeira com uma mangueira de combustível ali com um montão de gente invadindo a base. Mas se isso acontecesse, dificilmente alguém conseguiria sair vivo daquelas explosões. Outra boa dica é, se você está com pulseiras que não te servem mais de nada, por que você não as esconde ou remove do seu braço? Ficar exibindo elas por aí só vai te colocar em mais confusões, e nem todos vão ser legais com você. Afinal, se eles não conseguiram embarcar mesmo depois de fazer todos os procedimentos e já estarem dentro do aeroporto, imagina fora, aquelas pulseiras não serviam mais de nada para eles. Como aconteceu com John, que quase morreu e ainda causou a morte de um rapaz que não tinha nada a ver por causa de uma pulseira que não servia mais para eles, e Allison, que perdeu seu filho devido à pulseira. Em uma situação dessa, não se deve confiar em ninguém, já que todos estão correndo contra o tempo para salvar as suas próprias vidas. Depois que Allison perdeu seu filho, acredito que ela não acharia carona, já que o mundo está caótico e dificilmente acharia seu filho a tempo. Mas como eu disse, nesse filme tudo que poderia facilmente dar certo dá errado e o que poderia dar errado dá super certo. Provavelmente teríamos que fazer todo o caminho a pé. Talvez com muita sorte encontraríamos um carro abandonado, mas seria muito difícil isso acontecer e provavelmente os carros abandonados já estariam sem combustível. Mesmo com todos os contratempos que fariam qualquer um desistir, afinal estamos falando de uma extinção em massa, John e Allison e seu filho conseguem chegar à casa do pai de Allison. Agora vamos para a parte do porquê não teria como sobreviver mesmo aos eventos seguintes do filme. John vê na TV que os bunkers realmente ficam na Groenlândia, e como ele tinha informações que teriam voos clandestinos saindo do Canadá direto para lá, ele resolve que eles iriam para esse aeroporto. Porém, eles estavam a mais ou menos 12 horas de distância do Canadá, segundo o próprio John, mas que teriam como eles fazerem esse percurso em 9 horas de carro, que era o tempo que eles tinham para chegar até a saída do último voo. Até aí tudo bem, vamos correr que dá. Mas não é isso que eles fazem. É choradeira, conversa desnecessária e vamos fazer mais malas para não usar. Sério, eles devem ter ficado de papo uns 40 minutos mais ou menos. Só com isso já não conseguiríamos chegar a tempo no Canadá, pois o tempo já estava apertado. Depois que eles saem com o carro, eles ficam presos em um engarrafamento perto de Nova York, e de repente uma chuva de destroços do meteoro cai sobre eles. E não teria como sobreviver a isso. O John literalmente teve que dirigir desviando de pedaços de pedras pegando fogo que caíam do céu. E ele nem estava vendo. E o que é pior é que com isso eles perderam mais ou menos umas 2 horas, acredito eu, esperando toda aquela situação terminar. Depois de algumas horas já de noite, eles chegam no aeroporto e surpreendentemente eles conseguiram chegar na saída do último avião e finalmente fizeram o que deveriam ter feito lá na base militar, que é entrar no avião de qualquer jeito. E para finalizar essa sequência de fatos em que provavelmente não sobreviveríamos, o avião cai em um terreno rochoso e bate de frente a uma montanha, porém não explode. Somente os pilotos morrem, todos os restantes dos passageiros ficam vivos. Esse filme é muito bom, mas em boa parte desses eventos finais dele seria impossível sobreviver sem a ajuda dos roteiristas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E comente aqui embaixo mais dicas de filmes para a gente fazer a análise. Um forte abraço e tchau!